Olá, pessoal. Voltamos então para o terceiro bloco e o remédio constitucional que a gente vai tratar agora então é habeas data, tá? Bom, que tipo de ação então que é a ação, né, do habeas data, tá? O habeas data, ele é uma ação constitucional então que ela está destinada, né, que ela visa tutelar então o acesso à informação, tá? Acesso à informação sobre dados pessoais existentes em banco de dados de caráter público, tá? Então, vamos mencionar de novo, tá? O habeas data é uma ação constitucional que ela se destina, então, a tutelar o acesso à informação sobre dados pessoais, tá? Existente em banco de dados, tá? De caráter público, tá? Mas então, o que nós podemos citar como exemplo de habeas data? Tá? Por exemplo, eu preciso de uma informação sobre os meus dados, tá? Que estão, né, estão registrados, que tem um cadastro no SPC. Eu tenho a negativa desse acesso. Então, ou seja, esse acesso me foi negado. Eu preciso dessa informação, eu sou a titular, eu preciso, né, dessa informação do cadastro, da inclusão, né, do SPC, e eu tenho então essa informação, esse acesso negado, tá? Se eu tenho esse acesso negado, a gente pode então impetrar com o habeas data, tá? Então, um dos requisitos para que o habeas data ele possa ser impetrado é preciso, é necessário que haja na instância administrativa essa negativa do acesso à informação. Se não houver a negativa do acesso à informação, a gente não pode então impetrar com habeas data, tá? Então, é uma ação constitucional que ela se destina a tutelar o acesso à informação sobre dados pessoais existente em banco de dados de caráter público. O exemplo é quando eu tenho a negativa do acesso à informação. Se eu tiver, então, a negativa, ou seja, foi negado na instância administrativa esse acesso à informação, eu posso, então, impetrar com habeas data, tá? Aqui também nós precisamos de advogado. É necessário a capacidade postulatória, então precisa dessa representação, então, do advogado, tá? Bom, próximo, então, próximo remédio constitucional, nós temos, então, mandado de injunção, tá? O que é o mandado de injunção, tá? Ela é uma ação constitucional que o objetivo, então, é buscar complementar, tá? Um complemento de uma norma de eficácia limitada, tá? Então, olha só, é uma ação constitucional cujo objetivo dela é tentar buscar um complemento, então, de uma norma constitucional de eficácia limitada. Resumindo, então, tá? É aquela norma que ela precisa de um complemento, tá? Ela precisa de um complemento para que ela tenha eficácia, tá? Então, exemplo, a gente tem uma norma que fixa um direito, tá? A gente tem uma norma que fixa um direito. Só que esse direito, ele precisa de um complemento, ele precisa de uma regulamentação, tá? Então, se esse direito ele precisa de uma regulamentação, né? O remédio constitucional que a gente pode utilizar é mandado de injunção, tá? Quem pode impetrar com mandado de injunção? Qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa, então, pode impetrar com mandado de injunção, tá? É aquela norma, então, que precisa de um complemento ou um regulamento,
qualquer pessoa pode impetrar, então, com mandado de injunção, certo? E aí nós temos, então, para finalizar os remédios constitucionais, nós temos, então, a ação popular, tá? A ação popular, ela está prevista lá no artigo 5º, inciso, então, 73, tá? O que nós temos aqui? Então, é um remédio constitucional, ação popular, ela é um remédio constitucional, tá? Que pode ser ajuizado por qualquer cidadão, tá? Então, bom, ação popular, ela pode ser ajuizada por qualquer cidadão. Previsto lá, então, no artigo 5º, inciso 73. Mas a pergunta é, cidadão é sinônimo de pessoa? É a mesma coisa? Quando a gente fala em cidadão, a gente está falando em pessoa, né? É sinônimo? Não, pessoal, não é sinônimo, tá? Cidadão é o brasileiro no gozo dos seus direitos políticos. Cidadão é o brasileiro no gozo dos seus direitos políticos, tá? Então, é isso, né? Quem pode impetrar, então, com a ação popular, tá? O cidadão, tá? Mas aí a gente faz uma ressalva, então, tá? Que quem pode são pessoas físicas, somente as pessoas físicas, né? E somente o brasileiro, tá? Por quê? Por que a gente faz a ressalva? Porque o estrangeiro não poderá, então, ajuizar uma ação popular, tá? Então, quem não pode ajuizar uma ação popular? O estrangeiro, tá? A pessoa jurídica também não pode impetrar, né, com ação popular, somente a pessoa física, tá? Então, o estrangeiro não pode impetrar ação popular e também a pessoa jurídica, tá? Pessoa jurídica também não. A partir de qual idade, então, né? A partir de qual idade o cidadão pode impetrar com a ação popular? A partir, então, dos 16 anos, tá? A partir dos 16 anos, se está em gozo, né, dos seus direitos políticos, ele pode, então, impetrar com ação popular, tá? E eu acho que é importante, então, para a gente finalizar, para que serve, né? Para que serve a ação popular, então, tá? A ação popular, ela serve para proteger o quê? Tá? Ela serve para proteger, então, o patrimônio público, tá? Essa é a proteção, né, desse remédio constitucional. Ela visa, então, a proteção, tá, do patrimônio público. Mas só do patrimônio público? Não. Nós temos também a proteção do meio ambiente, tá? Proteção do meio ambiente e também nós temos a proteção do patrimônio histórico e cultural, tá? E por fim, nós temos a proteção à moralidade administrativa, tá? Então, nós temos na ação popular, então, a disposição lá no artigo 73 da Constituição, tá? Ela pode ser ajuizada por qualquer cidadão brasileiro. A gente viu que cidadão é diferente de pessoa, não é sinônimo de pessoa, tá? Quem não pode impetrar com ação popular são os estrangeiros e a pessoa jurídica, tá? Quem pode, então, impetrar mandado de segurança? A partir de qual idade? A partir de 16 anos. E para que serve, então, a ação popular? Tá? Ela serve para proteger o patrimônio público, o meio ambiente, tá? O patrimônio histórico e cultural e também proteger a moralidade administrativa, tá? Então, a moralidade administrativa, ela versa, por exemplo, tá? Pode a administração pública fazer nomeações nas secretarias, né, dos seus familiares,
só que de toda sorte fere a moralidade, tá? Então, assim, tecnicamente pode, né, ter essa nomeação da administração pública, né? Tecnicamente pode, de toda sorte, né? Isso fere a moralidade administrativa, certo? Então, hoje a gente tratou dos remédios constitucionais, espero que vocês tenham conseguido perceber a diferença, né? Entre habeas corpus, habeas data, mandado de injunção, ação popular, tá? Espero que vocês tenham conseguido perceber a diferença. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem encaminhar então questionamentos por e-mail. Eu fico à disposição de vocês, tá? Um grande abraço e um ótimo final de semana.